Amiguinhos, boa noite! Estão todos bem dispostos? Espero que o vosso fim de semana tenha corrido muito bem. Em segurança, claro, em casa. O meu correu muito bem. E agora estamos a preparar para começar mais uma semana, não é? Uma semana de atividades, uma semana de telescola e esperemos que não seja por muito mais tempo. Vamos ver. Mas o importante é que agora vocês já estão prontos para ouvir uma história a deitar. É verdade? Sim, os pijaminhas vestidos, os dentinhos lavados e bem confortáveis. Eu também estou pronta. Prontíssima para vos contar mais uma história a deitar. Vamos lá começar a contar uma história ao deitar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Era uma vez, era uma vez. E a história que eu escolhi para vos contar hoje chama-se São Todos os Meus Preferidos. Esta história foi escrita por Sam McBartney e foi ilustrado por Anita Geram e é uma edição da Caminho Editora. São todos os meus preferidos. O que será que esta história com este título tem para nos contar? Vamos ouvir? Sim? Então vamos lá. Era uma vez uma mãe ursa e um pai urso e 3 bebés ursos. Olhem aqui, que família tão bonita! A mamã ursa, o papá urso e os seus 3 bebés ursos. Que linda família, realmente! Um primeiro bebê urso, uma segunda bebê ursa e um terceiro bebê urso. Primeiro nasceu um ursinho, depois nasceu uma ursinha e depois o mais pequenino, também um ursinho. Quando os iam deitar à noite, a mãe ou o pai diziam-lhe sempre a mesma coisa. Vocês são os bebês ursos mais lindos do mundo inteiro. Olhem que bonito, a mamãe e o papá urso a deitarem os seus filhotes e a dizerem que são os bebês ursos mais bonitos do mundo inteiro. Uma noite, depois da mamã urso ter ido deitar e depois de lhe dizer o mesmo, vocês são os bebês ursos mais lindos do mundo inteiro. Os bebês ursos puseram-se a pensar. Mas por que é que eles estariam a pensar? Em que é que eles estariam a pensar? Porque não era hábito. Eles, quando a mamã os deitava e lhes dizia aquelas palavras tão bonitas, eles aconchegavam-se naquele miminho e naquelas palavras tão bonitas e dormiam descansados. Mas nesta noite foi diferente. Porque seria? Vamos ver. Mas como é que sabes? Perguntaram os bebês ursos à mamã ursa. Como é que sabes que nós somos os bebês ursos mais lindos do mundo inteiro? Olhem aqui, os 3 bebês ursos a perguntarem à mamã como é que ela sabia que eles eram os mais bonitos do mundo inteiro. Porque o pai me disse, respondeu a mamã ursa. Quando o pai vos viu, na noite em que vocês nasceram, ele disse, e lembro-me muito bem, ele disse assim, são os bebês ursos mais bonitos que eu já vi. São os bebês ursos mais bonitos de todo o mundo. Era uma boa resposta, pensaram os 3 ursinhos. E foram-se deitar e dormiram muito contentes. Olhem eles aqui. Depois da resposta que a mamãe lhes tinha dado, eles acharam que era uma resposta muito boa. Então adormeceram muito felizes com aquilo que a mamãe lhes tinha dito. Mas houve um dia em que o primeiro bebê urso se pôs a pensar novamente. Muito pensam estes ursinhos. Os outros 2 ursinhos, será que eram melhor do que ele? É que os outros 2 tinham manchinhas e ele não. Se calhar a mãe gostava mesmo era de manchas. Olhem, o primeiro ursinho, aqui muito pensativo. Será que a mamã gostava mais dos outros 2, da irmã e do irmão, por terem manchas e ele não ter manchas? Será? Ai, que pensativo e preocupado que ele está. Ai, mas esperem! A segunda ursinha também estava a pensar. Se calhar o pai gosta mais dos outros 2, porque eles são meninos e eu não sou uma menina.
Olhem aqui a ursinha, também muito preocupada. Será que o pai gosta mais dos meninos do que dela, por ela ser uma menina? Olhem só o que está a preocupar a cabecinha destes ursinhos pequeninos. Mas o terceiro urso também estava a pensar e estava muito preocupado. Ele era o mais pequenino, os outros eram maiores do que ele. Será que o papai e a mamã gostavam mais dos outros do que dele, por ele ser ainda muito pequenino? Olhem aqui, os irmãos já chegavam às vagas das árvores e ele ainda não, ainda era muito pequenino e isso estava a deixá-lo muito preocupado. Por isso, nessa noite, os três ursinhos perguntaram ao papá urso: Oh papá, diz-nos uma coisa, qual de nós é que tu gostas mais? Qual é o teu preferido? É que não podemos ser todos o melhor, pois não? Olhem aqui, eles a perguntarem ao papá, a pedirem um esclarecimento ao papá. O que será que o papá vai dizer? Será que o papá tem um preferido? Será que o papá gosta mais dos que têm manchas? Ou gosta mais dos meninos? Ou será que o papá gosta mais dos maiores e não gosta tanto do mais pequenino? Vamos ver. Isso é que podem ser todos os meus preferidos. Eu sei que podem, porque eu ouvi a mamã dizer: quando ela te viu, disse o papá, enquanto pegava o primeiro ursinho no colo e lhe deu um grande abraço. A mamã disse assim: é o primeiro ursinho mais perfeito que já se viu. Então o primeiro ursinho perguntou ao papá: assim, mesmo sem manchas? E o papá respondeu-lhe: as manchas não importam, não importam nada. Olhem só aqui, o papá a dar um grande abraço ao primeiro urso e explicar-lhe que não era por ele não ter manchas, que o papá ou a mamã não iam gostar dele, ele era especial na mesma. E quando a mãe te viu, disse o papá urso, quando pegava na segunda ursinha. A mamã disse assim: é a segunda ursinha mais perfeita que já se viu. Então a ursinha perguntou: mesmo sem ser um menino? O papá respondeu-lhe: menina ou menino não faz diferença nenhuma. E deu-lhe um grande beijinho. Olhem aqui a pequenina ursinha que estava preocupada por ser menina, que o papai gostasse mais dos meninos. Mas é claro que não. Menina ou menino não tem importância. O importante é que ela era filha do papá urso e da mamã ursa. E quando a mãe te viu, disse o papá urso, quando agarrou o terceiro ursinho. A mamã disse assim: é o terceiro ursinho mais perfeito que já se viu. Mesmo sendo mais pequenino? Perguntou o terceiro ursinho. Então o papá respondeu: pequenino ou grande, gostamos de vocês todos de igual forma. Por isso, vocês são os três os preferidos. São os nossos três preferidos. São todos os meus preferidos. Explicou por fim o papá urso ao ursinho mais pequenino, ao terceiro ursinho, que todos eram os preferidos. E isso era possível. Era possível todos serem os preferidos do papai e da mamã. E os melhores ursinhos do mundo inteiro adormeceram muito felizes, porque esta também era uma boa resposta que o papá urso lhes tinha dado. Agora sim, os ursinhos bebés estavam mais descansados, porque eles perceberam que não há problema em ser diferentes. Não somos todos iguais, somos todos diferentes, mas os papás e as mamãs gostam de nós da mesma forma. Os papás e as mamás amam os filhos da mesma forma. Claro que somos todos diferentes, não é? Uns são de uma forma, outros são de outra. É como o ursinho. O ursinho não tinha manchas e os manos tinham. Mas isso não importa, não fazia diferença, porque o papá e a mamã gostavam dos três da mesma forma. Eram todos os preferidos.
E agora, os ursinhos já estão a dormir um soninho bem descansado, agora que já não têm aquela preocupação tonta na cabeça e sabem que são todos os preferidos do papai e da mamá. Por isso é que esta história teve um final feliz. E com pozinhos de perlim-pim-pim, a nossa história chegou ao fim. E agora que já ouvimos esta história, que nos fala do amor dos pais e dos filhos, os nossos ursinhos ficaram a saber que os papás e as mamás não fazem distinção entre os filhos. Uns são maiores, outros mais pequeninos, porque uns nasceram primeiro, outros nasceram a seguir, mas o papai e a mamá gostam de todos da mesma forma, mesmo sendo todos diferentes. Claro que nós somos todos diferentes, mas isso não faz diferença nenhuma no amor que o papá e as mamás sentem pelos filhos, não é? Claro que sim, os filhos são sempre especiais para os pais, para o papá e para a mamá. E agora, vocês vão fazer como os ursinhos, que já estão a dormir muito descansadinhos e, claro, muito felizes. Sim, vamos também dormir um soninho bem descansado depois de ouvir esta história tão bonita. E, se possível, até podem dormir assim no aconchego do papai e da mamá, não é? Se é possível. Então, vamos lá então dormir um soninho descansado. Vamos lá agora deitar, os olhinhos vamos fechar, prontos para sonhar.